Nascido em 21 de outubro de 1954, Michael Joseph Swago é um assassino em série americano e ex-médico suspeito de ser responsável por até 60 armadilhas fatais de pacientes e colegas, embora tenha admitido ser responsável por apenas 4 mortes. Ele foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em 2000, e atualmente está cumprindo sua sentença em Florença a seu próprio pedido. Michael Swago, o filho do meio de Muriel e John Virgil Swago, nasceu em Tacoma, Washington, e foi criado em Quincy, Illinois. O pai de Swago era um oficial do Exército dos Estados Unidos de profissão que serviu na Guerra do Vietnã e foi listado no Quem é Quem do governo de 1972 a 1973 antes de se tornar um alcoólatra. Swago serviu no Corpo de Fuzileiros da Marinha, graduando-se no treinamento de recrutamento no Depósito de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais em San Diego. Em 1980, ele recebeu uma dispensa honrosa. Durante o serviço, não praticou nenhuma atividade ao ar livre, mas sua formação em fuzileiros o deixou comprometido com a atividade física. Ele era frequentemente visto praticando ginástica ou correndo no campus da Quincy University quando não estava na aula, e tinha a reputação de flexionar os músculos em resposta às críticas dos professores. Swago nasceu em Quincy, Massachusetts, e recebeu o American Chemical Society Award. Swago entrou na Faculdade de Medicina da Southern Illinois University School of Medicine após se formar. Swago exibiu um comportamento alarmante enquanto estava no SU. Apesar de ser um aluno brilhante, preferiu trabalhar como atendente de ambulância para poder focar nos estudos. Durante esse tempo, notou-se um fascínio de pacientes que estavam mortos. Infelizmente, vários dos pacientes de Swago acabaram codificando ou passando por emergências com risco de vida, com pelo menos 5 deles falecendo na época. O desrespeito de Swago por seus estudos atingiu um ponto de ruptura um mês antes de sua formatura, quando foi descoberto que ele havia forjado exames enquanto trabalhava, igual em Newport News, agora Vanguard Energy, uma divisão da Cita Logistics. Vários funcionários que trabalhavam lá na época procuraram atendimento médico devido a queixas de dores estomacais crônicas e crescentes. Swago conhecia a enfermeira do Riverside Hospital Christine Linkine na época. O casal se apaixonou e decidiu se casar assim que se estabeleceram. Trabalhou até 1991, quando largou o emprego para procurar um novo emprego como médico. Swago mudou legalmente seu nome para Daniel J. Adams em 1991 e tentou se inscrever para um programa de residência no Ohio Valley Medical Center em Wheeling, West Virginia. Ele começou a trabalhar no Sanford USD Medical Center em Sioux Falls, Dakota do Sul, em julho de 1992. Em ambos os casos, Swago falsificou vários documentos legais que usou para se estabelecer como médico e membro respeitado da sociedade. Ele forjou um relatório de fatos do Departamento de Correções de Illinois que incluía falsamente seu histórico criminal, alegando que havia sido condenado a 6 meses de prisão em vez dos 5 anos por empreendimento criminoso que já havia cumprido por se envolver em uma briga com um colega de trabalho. A maioria dos estados não considera uma licença médica a um criminoso violento, pois considera tal sentença como prova de comportamento não profissional. Ele forjou uma carta do governador da Virgínia, Gerald L. Baliles, intitulada Restauração dos Direitos Civis, alegando que Baliles havia decidido restaurar o direito de Swago de votar e servir em um júri, alegando que ele não havia cometido mais crimes após sua contravenção.
e tinha um estilo de vida exemplar. Swago estabeleceu uma reputação estelar em Stanford, mas cometeu o erro de tentar ingressar na American Medical Association, AMA. A AMA conduziu uma investigação mais completa sobre os antecedentes do que Stanford e aprendeu mais sobre a condenação por injúria. Naquele dia de ação de graças, o Discovery Channel exibiu um episódio de Justice Files que apresentava uma sessão sobre Swago. Apesar do relatório da AMA e das conexões dos colegas de trabalho assassinados, Stanford dispensou Swago. Kinney voltou envenenamento Nico, foi consultado pela mulher e a convenceu a enviar amostras de seu cabelo para análise posterior a Pretória, África do Sul. Essas investigações verificaram os níveis tóxicos de arsênico no cabelo. O FBI visitou o Zimbábue para entrevistar Cotton Stanford Mead, um patologista em Bulawayo, depois de receber os relatórios de laboratório da Divisão de Investigações Criminais da Força Policial do Zimbábue, CID, por meio da Interpol. Nesse momento, Swago sentiu que o vermelho se aproximava dele. Ele cruzou a fronteira para a Zâmbia antes de ir para a Namíbia, onde encontrou um emprego médico temporário. Ele foi acusado de divulgar invenções. Em março de 1997, ao empregar um currículo falso, o candidato candidatou-se a um cargo no Royal Hospital em Dhahran, Arábia Saudita. Prisão e confissão de culpa. Enquanto tudo isto se passava, Charlene Thomezen, psiquiatra local, foi consultada por Tom Vellary, investigador-chefe do gabinete do inspetor-geral do Departamento de Ataques a Veteranos, VA. Devido à considerável experiência clínica de Thomezen, ela pôde revisar as evidências e os documentos e fornecer um perfil criminal de Swago junto com sua avaliação do motivo pelo qual ele cometeu esses atos. O FBI contatou Vellary para discutir a prisão de Swago. Para discutir a situação, ele ligou para Richard Thomezen, que estava no escritório de campo da DEA em Manhattan. A discussão de Swago sobre seu registro emitido pelo governo para trabalhar no VA, onde ele estava autorizado a prescrever medicamentos narcóticos, foi o foco da conversa de Thomezen. Agentes do Serviço de Imigração e Naturalização tinham provas suficientes para prender Swago. Swago admitiu ter fraudado o governo em março de 1998 à luz de evidências concretas de suas atividades fraudulentas e da possibilidade de uma investigação prolongada de seu tempo no Zimbábue. Ele recebeu uma sentença de 3 anos e 6 meses de prisão em julho de 1998. O juiz de condenação determinou que Swago não tinha permissão para preparar ou servir comida, distribuir drogas ou ter qualquer outro envolvimento nessas atividades.